Vamos então à matemática do segundo ano, né? Vamos rever algumas situações bem interessantes que envolvem a matemática. Querendo ou não, o letramento matemático é muito importante para os professores que estão iniciando com os alunos, né? As séries iniciais. O professor não pode ter só conhecimento em matemática, ele tem que ter conhecimento em ciência, geografia, história. Quer dizer, ele é multifuncional, né? Ele tem que conhecer tudo isso aí. Ele não pode simplesmente ficar no eu acho, no talvez, quem sabe. Ele tem que sentir que ele precisa dar uma explicação coerente do que está acontecendo naquele momento na aula. Aqui eu vou dar um toque para vocês no que envolve a BNCC. A BNCC ela é muito importante, ela que direciona, ela que orienta o que você deve fazer com os alunos. Quando você trabalha com séries iniciais, é obrigatório você colocar a competência ou habilidade que você está utilizando na hora. Para quem deve ter visto, ó, tá vendo aqui, ó, você tem que conhecer a BNCC. Ó. Nós estamos trabalhando com o segundo ano, matemática. Então, o que eu vou trabalhar com eles agora? Né? Por exemplo, uma das situações. Nesse caso aqui, compor e decompor números naturais de até 3 ordens, com suporte material manipulável por meio de diferentes adições. Construir fatos básicos. Resolver e elaborar problemas de adição. Construir sequência de números naturais. Ó. Isso aqui tem que acompanhar. Vamos explicar mais adiante. Eu acredito que vocês já devem estar estudando isso, já devem ter recebido instrução nesse sentido. Aqui eu estou apenas acrescentando explicações a mais. Muito bem, você vai dar aula. Você tem que apresentar um planejamento. Aqui é um planejamento padrão, bastante utilizado pelos professores, tanto do estado de Santa Catarina e em alguns outros lugares. Então isso aqui é padrão. Claro que cada escola é uma história. Então vocês vejam bem, você tem o conteúdo. Nós estamos vendo agora adição e subtração. Objetivo geral é uma maneira geral de explicar. Construir fatos básicos da adição. Detalhamento do conteúdo. Aí você vai ter que dar uma destrinchada no que você vai fazer. Prática, avaliação. Vou fazer desenho, vou fazer teste, vou fazer pesquisa. Como que eu vou fazer? E as habilidades. Ó. Aqui o que você vai colocar as habilidades. Ó. Tem direção, tem diretores que são muito rígidos nisso. E você pode colocar as habilidades numa coluna à parte ou pode colocar aqui também. Né? Você pode colocar nesse sentido aqui. Então, não existe sim uma regra. Ah, vou colocar em coluna do lado, sou obrigado a colocar aqui. Não. Da melhor maneira possível que você coloque. Então, isso aqui é um planejamento padrão. Ok? Os alunos na idade que vocês estão trabalhando, eles gostam de trabalhar com figuras, né? As figuras são muito boas, porque existe o aluno auditivo, existe o aluno visual, existe o aluno cognitivo. Né? Se você não sabe essas 3 partes, é importante você pesquisar. Por exemplo, qual a subtração? Você tem que entender o que é uma subtração. Você extrai, você tira. Né? Eu tenho aqui exemplo 5 peixinhos, mas eu tirei os 5 peixinhos. Né? Eu tinha 5, para ver, eu tirei 5. Então eu tenho 0 peixinhos. Então eu tinha 5 peixinhos numa lagoa, eles foram embora e fiquei com 0. Agora, qual a subtração da outra imagem? Ó, tinha 4 passarinhos. Esses aqui foram embora. Me sobrou 1. Então contei. Ó, tinha 4 no todo. 3 foram embora. Onde que eu tenho? 1. Então vocês podem ver que é tranquilo trabalhar com os alunos. E o que eu sugiro? Sempre trabalhar com imagens. Os livros que vocês vão trabalhar, as apostilas que vocês vão trabalhar, talvez tragam exemplos bem mais criativos. Mas se isso não ajudar você, porque você tem que ver a tua clientela, as pessoas que estão ali, como que eles estão te recebendo, como você está se comunicando. Você tem que ter um feedback, você tem que ter uma maneira de saber se eles estão entendendo o que você está explicando. Nessa idade já dá para trabalhar com eles com subtração com 1 ou 2 dígitos. Né? 1 ou 2 dígitos. É interessante se trabalhar com eles na forma corrida, 6 menos 3, ou nessa forma aqui mais padrão, né? 17 menos 4, aqui 15 menos 12. Então você tem 2 opções de você ensinar o teu aluninho
qual é a opção? Mas, professor, eu posso usar essa daqui? Não. Eu posso usar essa aqui? Não. Fica a critério de cada um. Você tem que dar a livre escolha para eles, né? Às vezes tem uns que conseguem fazer dessa maneira, alguns dizem, mas todos têm que fazer. Entendeu? Todos têm que fazer. Mesmo que esse aqui, eu gosto de fazer assim, ele tem que compreender fazer isso daqui. Ok? Então aqui você tem como chegar a 1, por exemplo. Você joga para como vou chegar a 1? E dá as opções. Como que eu vou chegar a 1? Se eu fizer isso aqui, vai dar 1. Se eu fizer isso aqui, vai dar 1. Se eu fizer isso aqui, vai dar 1. E lembrando que você tem que colocar isso daqui, ó, o símbolo padrão é esse traço. Lê-se menos. Ó, o de cima é minuendo e o subtraindo. A gente chama de resto ou diferença. Aqui é um exemplo, né, que os livros podem trazer, por exemplo, aqui, complete, né? Como que eu cheguei a 4? O que eu tenho aqui? Como que eu cheguei a 2? Como que eu cheguei a 3? Então e sempre não tenha dó de usar bastante exercício disso aí. Não tenha dó. Se for preciso fazer 20, 30 exercícios, faça. Mas é muito. Não é, não. Não é. Então você tem alguns exemplos aqui, ó. Alguns livros podem trazer nesse sentido aqui. Eles podem dar vários exemplos. Por exemplo, 9 menos 5. Esse 4 surgiu da subtração de que número aqui? Mas eu não entendi. Aí, se ele não entendeu, usa. Então você vai ter que usar objetos. Caneta, papel, alguma coisa para facilitar. Se ele não entender no papel, você tem que usar a parte cognitiva. Cognitiva o quê? Você tem que trazer a emoção junto. Não pode deixar ver isso. Mas o aluno não está entendendo, mas ele talvez não esteja entendendo no papel, não esteja entendendo no livro, mas ele pode entender na maneira cognitiva. Então não tenha assim preguiça de usar essa segunda metodologia. Aqui mais um exemplo de quadro, né? Eu tinha 8, gastei 2. Isso aqui é uma maneira de se trabalhar dinheiro com eles. Você trabalhar objeto com eles. Você já começar a dar uma dica de como funciona o sistema monetário, como funciona o que você tem em casa. Por exemplo, lá eu tenho, digamos, 20 maçãs, eu comi 2, quantas maçãs que eu tenho. Então você já vai treinando, ele já vai condicionando ele a entender até o sistema monetário com isso. E você já começa a falar de finanças, você já pode falar assim da importância de economizar, de não gastar, e você já pode trabalhar muito com isso. Isso aqui é bem interessante, notação de posição. Isso aqui é muito interessante você trabalhar com o aluno e para você também relembrar. Qual o valor digitado sublinhado? Qual é o valor do digitado? Tem esse. 2, 20 e 200. O que acontece? Qual é o valor do digitado sublinhado? Escreva o número aqui. Eu tenho aqui uma centena, eu tenho uma dezena e tenho uma unidade. Então, o dígito sublinhado é o número 2 na posição das unidades. Então, quer dizer, vale 2 na posição das unidades. Seu valor é 2. Então, qual é o valor do dígito sublinhado? É uma unidade de valor 2. É uma unidade. Isso que é bom trabalhar. Centena, dezena, unidade. Isso que é bem interessante, apesar de soar assim muito simples. Não é não. Isso aqui é uma base para você repassar para os alunos. Outra anotação, bem interessante também. Veja aqui, qual o valor do dígito sublinhado? É uma centena, é uma dezena, uma unidade? É claro que é uma centena. Por quê? É centena. Então, o valor na posição é 400. Seu valor é 400. Na anterior a gente viu só o valor da unidade é 2. Olha aqui, veja a diferença aqui, não é 4. O valor de 4 não é 4, ele é 400, porque é 4, né? É 4 vezes 100. Ok? Cuidado, viu? De repente se pode passar batido nisso.
Conversões, olha ali, ó. Digita os números que faltam. Eu tenho 26. Né? Quantas dezenas eu tenho e quantas unidades eu tenho? Olha aqui, ó. Então eu tenho 2 dezenas e 6 unidades. Viram? 2 dezenas e 100 unidades. No exemplo aqui eu também, ó. 21. Quantas dezenas eu tenho? 2. Quantas unidades? 1. Né? Mas, professor, como é que eu sei que ali é uma dezena? Olha, é simples. É 2 vezes 10, que vai dar 20. Com mais uma unidade, vai dar 21. Imagina se eu faço essa pergunta para você. Aumentando o número 8.675. O 8 é uma milhar. O 6 é uma centena. O 7 é uma dezena e o 5 é uma unidade. Lembrando que o 8 é 8.000. Entendeu? 8.000. O 60 é 600. O 7 é 70. Captaram? Muito bem. Vamos falar agora de geometria. Geometria é um estudo bem interessante, né? Aqui é um exemplo de habilidade que você pode colocar no teu plano de aula. É importante destacar que as figuras geométricas, planas ou não planas, são conceitos abstratos. É a gente que coloca, né? A gente que coloca. Evitar falar o popular, rolam, rolagem. Isso aí, ó, é o que acontece. Evite falar de figuras com superfície arredondada como aquelas, como já mencionei, que rolam. Pois isso não é uma característica geométrica, não é uma característica geométrica, ok? Você pode trabalhar com os alunos utilizando figuras, né? Figuras. Geralmente os livros trazem bastante figuras, bastante exemplos, mas nada impede que você traga exemplo, que você faça os alunos fazer exemplo, faça eles desenharem, faça eles recortarem, faça eles colarem. Por exemplo, aqui tem um cabide que lembra qual? Eu tenho um triângulo que figura, eu tenho um dado que figura, eu tenho um disco que figura, eu tenho uma roda que figura. Eu tenho uma carta que figura. Então você tem N exemplos que você pode utilizar. Então a parte de você estudar geometria é justamente o aluno compreender o lado tridimensional dos objetos. Tridimensional, ou 3 lados. Por exemplo, forma com 3 dimensões, como eu mencionei. Qual é a forma do cubo? O cubo é uma superfície com 6 quadradas. Exatamente, 6 quadradas. Conte o cubo. Vai te dar 6 quadradas. Então, o que ele é? É uma figura tridimensional. Qual a forma do cubo? Eles vão perguntar o que é cubo, professor. E aí você vai ter que explicar o que é cubo, justamente para ele entender. É uma esfera. Como que é uma esfera? O que é esfera? Olha, a esfera é uma forma completamente redonda. Né? Veja bem, não apresente superfícies planas. Pode ver que aqui ele apresenta uma superfície plana. Aqui não apresenta nenhuma. Então você sabe que é uma forma esfera. Às vezes o aluno sabe que é uma coisa redonda, mas a palavra esfera ele às vezes desconhece nessa idade. Números romanos. Tem livros que trazem, tem livros que não trazem. Mas eu acho, na minha opinião, que tem que ser explicado por aluno. Não acho, não, tem que ter certeza. Porque apesar do número romano não ser ainda utilizado com grande frequência, ele aparece bastante em alguns estudos, aparece em livros, às vezes aparece em relógios. Então vamos ver aqui, ele não é difícil de entender. Ó. 1, o 5, o 10, o 50, o 100, o 500 e o 1000. Tudo com suas respectivas letras. Então aqui eu tenho exemplos, ó. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas como que eu faria esse exemplo aqui? Ó? 4. Como que eu sei que é 4? Eu pego o 5 menos o 1. Como que eu sei que é o 12? Eu pego o 10 mais 2. Como que eu sei que é 21? Eu somo 10 e 10 com mais 1. Como que eu sei o 30? 10, 10, 10, 30. Como que eu sei que é o 6? E assim sucessivamente. Na realidade, você trabalha justamente com
uma parametrização. Então, vocês podem ver que os números Riemann, assim, não é difícil trabalhar com os alunos. Não é. Até acredito que alguns de vocês nem devem ter lembrado disso. Nessa idade, os alunos já sabem já analisar os contextos abstratos. Né? Por exemplo, 12 unidades formam uma dúzia. 6 unidades formam meia dúzia. A palavra dúzia, na realidade, é uma conotação mais popular. Né? Vai comprar meia dúzia de ovos, vai comprar uma dúzia de ovos. Mas eles têm que entender isso. Né? Eles têm que entender 2 dúzias, 3 dúzias, 4 dúzias. Mas eles têm que entender que a dúzia é formada por unidades. Então aqui nós temos alguns exemplos, né, que é interessante trabalhar com os alunos com figuras. Então aqui a quantidade de bolas que o palhaço segura, 12 ou uma dúzia. Cubos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6 ou meia dúzia. Não é, por exemplo, é uma idade bem tranquila de trabalhar com os alunos, mas só que você tem que ter o feedback, eles têm que trazer o retorno disso daí. Entende? Entenda cada clientela que você tem. A multiplicação, né? A multiplicação, ó, tem aqui eu coloquei até a habilidade, né? É até interessante você pesquisar que habilidade você vai colocar no teu plano de aula. Como é que você lê a multiplicação? Você tem o símbolo tradicional e você lê vezes. O primeiro é o multiplicando, o multiplicador e ó, produto. Produto, ó, lembrando, multiplicando, multiplicador e o produto. Observe, né? Eu coloquei esse exemplo aqui para você. Tem um vendedor aqui que diz, ó, eu vendi 5 ventiladores, mas eu quero vender no Sapo o triplo. Nossa, eu quero vender o triplo, né? Podemos fazer da maneira seguinte, ó. Eu posso usar adição, 5 mais 5 mais 5 vai me dar 15. Ou posso usar a multiplicação, né? Que é esse e esse, vezes 5. Que me dá 15. Na realidade, a tabuada é meio que uma decoreba. Mas se você tem que entender, você tem que decompor a tabuada para você entender. Ó. Então, na realidade, a multiplicação nada mais é do que o resumo das adições. Em vez de você ficar somando o dobro, você usa a tabuada para facilitar o seu dia a dia. De repente você vai ter lá, eu quero vender, hoje vendi 2.520 ventiladores, amanhã eu quero vender o triplo. Opa, já complicou aí, já ficou mais complicado. Né? Então você já usa a multiplicação para facilitar a tua vida. Ó, tuas habilidades que você vai aplicar para o segundo ano, ó, tem que ter a competência geral, a competência específica, né? Isso é muito importante. Ó. Eu vejo aqui a atividade. Ó. Eu tenho 2 vezes 7. Na realidade, é 7 mais 7, porque eu peguei esse meu 7 e somei ele 2 vezes, que me deu 14. Ok, me deu 14. Mas o inverso também é interessante, né? O inverso também é interessante. E o 2? Pode aparecer nesse sentido aqui também, ó. Eu posso usar o 7 2 vezes. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 e mais 2, que me dá 14. Então você pode simplesmente, ó, porque o fator a ser multiplicado não é ele mesmo, mas o número será transformado. Né? Então a tabuada de 2, de 3, de 4, de 5, na realidade, quando você vai trabalhando, você vai invertendo ele. Na tabuada de 7, você tem isso aqui. 7 mais 7, 14. Na tabuada de 2, eu tenho esse daqui. Então é muito importante o aluno compreender isso aí, entender que entender a tabuada, estudar a tabuada, vai facilitar muito a vida dele. De repente aqui é fácil, ó. Aqui já está um pouquinho mais complicado. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, cada um com 5, certo? Ó, 4 vezes 5 me são 20. Aqui, ó. Isso aqui é a leitura. Tá vendo esse x aqui, ó? Significa isso aqui, ó, vezes 5. Aqui são alguns exemplos, né, que eu coloquei. A vovó tem 3 vasos, colocou 6 rosas. Quantas rosas? Júnior comprou 5 pacotes de revistinha. Em cada pacote é 2 revistinhas. Quantas revistinhas comprou? Numa sala de aula, 4 filas de carteira, com 6 carteiras em cada fila. Quantas carteiras há na sala? Patrícia comprou 4 caixinhas com 4 chocolates em cada uma delas. Quantos chocolates Patrícia recebeu? Então, você pode trabalhar com os alunos assim.
Inclusive, você pode trabalhar até fazendo teatralização, você pode fazer teatro com eles, você pode fazer com que um seja a vovó, o outro seja o Júnior, outro seja a Patrícia, entendeu? Dá para trabalhar nisso aí, você pode trabalhar de maneira cognitiva com eles. Aqui é um termo técnico, né? A origem da palavra multiplicação vem do latim multiplicatio, ato de aumentar, tornar várias vezes, maior em número, de multos, muito mais, né? Mais plex, né? Então significa dobrar. Então o que é multiplicação? Dobrar, né? Você dobra o valor. Toda vez que preciso, né? Dobra o valor. Por exemplo, 2 vezes 3. Você vai dobrar o valor 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Um exemplo, 2 vezes um, né? Por que o 2? Porque o 1 ele está dizendo só uma unidade. Né? Então você dobrou ele só para uma unidade que é ele mesmo. 2 vezes 2 dá 4. Né? 2 vezes 2 dá 4. Você dobrou a unidade dele pelo seu valor repetido. Ó. 2 mais 2. E 2 vezes 3? Ó. Eu dobrei. Dobrei ele 3 vezes. 1, 2, 3. Aqui eu dobrei ele 2 vezes. 1, 2. Aqui só 1, porque é só uma unidade. Né? Então você pode trabalhar com o aluno assim, explicando que é o dobro. Né? Cada vez é o dobro que você vai fazer.